Uma boa noite a todos. Também estava querendo lembrar a última vez que eu estive aqui, mas já faz tempo. Eu não me lembro quando, mas a minha memória não serve mais para essas coisas, viu? Mas é um privilégio aceitar o convite de vocês e eu espero que Deus esteja abençoando o nosso tempo ao redor da palavra esta noite. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 3. O livro de Colossenses, capítulo 3. Eu e a minha esposa temos tido o privilégio de aconselhar muitas pessoas. As pessoas nos procuram em casa e temos momentos quando a gente olha para a palavra de Deus a fim de lidar com dificuldades por onde passam em suas vidas. E uma das coisas que tem chamado a minha atenção a respeito disto, uma das razões porque passamos por tantos problemas e dificuldades na vida, é uma questão de identidade. Nós não sabemos qual é a nossa identidade. Porque se nós soubéssemos, faria uma diferença na maneira como a gente vive. Eu lembro, mais por causa da minha criação, alguém perguntou algum tempo atrás qual era a minha nacionalidade. Eu falei, bem, eu sou americano, mas o meu pai era escocês e a minha mãe era canadense. E por causa disto, os dois eram súditos do reino de Inglaterra. A gente não tinha uma foto do presidente dentro de nossa casa, mas a gente tinha uma foto do rei da Inglaterra. E eram fiéis súditos do reino. Uma das dificuldades que existe entre este tipo de governo, sendo governados por presidentes ou sermos governados por reis, é que quando você tem um rei que está governando o país, ele sabe desde a sua infância que ele vai ser rei. E este fato faz uma diferença na sua vida, na sua criação, na sua formação. Normalmente tem tutores, especialmente direcionados para preparar essa pessoa para assumir o governo um dia. Só que quando essas crianças são pequenas, muitas vezes, como os nossos, são muito levadas, não é? E às vezes o tutor perde a paciência com a criança, e a criança, com o seu comportamento, está aprontando cada vez mais e mais, e o tutor perde a paciência e diz, você não sabe que um dia você vai ser o rei? Disse, olha, não pensei nisto não. E é interessante como isto influencia o comportamento da criança daquele momento em diante. Interessante, Paulo escreveu uma coisa interessante em 1
Coríntios capítulo 13, ele disse: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. É interessante. É uma crise de identidade. Eu estava contando para a Zeca que eu tive uma experiência esta semana. Alguém que mora nos Estados Unidos sabia que haveria um congresso sobre músicos e principalmente trombatistas. E ele localizou o local no Google onde ficava este auditório. Depois ele localizou o meu endereço e sabia que tinha apenas 2 quarteirões da minha casa o mesmo auditório. Então ele entrou em contato comigo. Este homem tinha 56 anos de idade, mas eu vou dizer isto: ele não deixou de ser menino. Foi um problemão essa semana para mim, viu? Ele queria ver um pouco de São Paulo, levei ele para a Avenida Paulista. Eu olho para trás, sumiu. Na Avenida Paulista, com tanto movimento que tem ali, não. Coloquei ele no metrô. Eu achei que ele estava atrás de mim, de fato estava atrás de mim. Quando eu entrei e a porta fechou, eu falei: cadê o homem? Sumiu de novo. Ele viu 2 músicos entrando por outra porta. Ele correu e entrou pela outra porta do metrô. Eu descobri ele logo depois, lá no fundão do vagão, fazendo bateria com os 2 músicos. Só que na próxima estação entrou a polícia, pegou os 2 e tirou do metrô e quase levou o homem também. Eu falei: teria sido melhor se tivesse levado, viu? Mas você vê que ele tem uma crise de identidade. Ele age não como homem. Paulo diz: quando cheguei a ser homem, desisti das próprias coisas de menino. Mas este homem não. Ele continua sendo menino. Mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre isto esta noite, pois aqui em Colossenses temos um ensino muito, muito importante. Essa questão de identidade realmente influencia a maneira como a gente vive a nossa vida. As nossas crenças são muito, muito importantes. Eu queria fazer uma pergunta a vocês esta noite. Você sabe quem você é à luz das Escrituras? Você sabe quem você é à luz das Escrituras? O que significa ser um seguidor de Cristo Jesus? O que quer dizer ser um discípulo dele? E é interessante que muitas falhas que são mencionadas no Novo Testamento, essas falhas existem porque as pessoas não têm ideia. De fato, uma das expressões que nós encontramos várias vezes no Novo Testamento: acaso não sabias? Lembra de ter visto esta frase? Acaso não sabeis que o vosso corpo
é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isto é uma questão de identidade. Isto significa que eu não posso viver a minha vida como eu bem entender. Eu preciso lembrar a quem eu pertenço. Agora vamos olhar para Colossenses capítulo 3. E ele começa a mostrar nesse trecho algo sobre a nossa identidade. E ele faz isto destacando 4 eventos que ocorreram na vida do Senhor Jesus. Agora, a gente não vai começar no versículo 1, a gente vai voltar para capítulo 2 e versículo 20, onde começa este contexto. E interessante, tudo que eu queria falar esta noite estava nas músicas que foram escolhidas para esta noite. Eu gosto disto porque eu sinto que o Espírito de Deus não somente me dirigiu, mas dirigiu vocês também nessas escolhas. Mas ele começa no versículo 20 de capítulo 2 com a verdade que Cristo morreu. Este é o primeiro evento que é colocado. Cristo morreu. Agora vamos para capítulo 3 e versículo 1, onde ele mostra que, em segundo lugar, Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou. Quase no fim do primeiro versículo diz, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. A sua ascensão, a sua glorificação, quando ele voltou da morte, voltou da ressurreição, voltou para a presença de Deus e assumiu o seu lugar assentado à destra de Deus nas alturas. No versículo 4, nós temos o quarto evento que é mencionado, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Este é o quarto evento. Primeiramente, a sua morte. Em segundo lugar, a sua ressurreição. Em terceiro lugar, a sua ascensão e glorificação. E, finalmente, o seu regresso. Nós cantamos sobre isto esta noite, que ele vai voltar. Agora, o que isto tem a ver com a nossa identidade? Eu gostaria que vocês percebessem em cada um desses eventos que são mencionados. Nós poderíamos passar esta noite só falando sobre esses 4 eventos. Seria muito interessante. Mas o que estes 4 eventos têm a ver conosco? Em que sentido esses eventos deveriam impactar as nossas vidas? Vamos voltar para capítulo 2 e versículo 20, onde diz: se morrestes com Cristo. Não é interessante? Em outras palavras, eu não apenas sei que Cristo morreu, mas como parte da minha identidade eu preciso entender que eu também morri com
Cristo. Com Cristo. Quando ele diz, se morrestes, ele não está criando dúvidas aqui, se ele morreu ou não morreu. Há duas maneiras de traduzir isso nas Escrituras, dependendo do contexto. E aqui significa, sendo que Cristo morreu, nós morremos com Cristo. Ok? Agora vamos para capítulo 3 e versículo 1, onde nós temos o segundo evento. E diz, portanto, se fostes ou sendo que ressuscitamos juntamente com Cristo, não somente morremos com Cristo, mas ressuscitamos com Cristo. Isto faz parte da nossa identidade. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, nas quais, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Não somente Cristo subiu aos céus, mas por causa de Cristo nós fomos colocados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como a gente encontra em Efésios capítulo 2. Certo? Mas veja bem, mais uma vez, no fim de versículo 3, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Um dia ele há de voltar. Agora, quando nós lemos este versículo, ele não está falando a respeito do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja já teria acontecido. Mas Cristo vai voltar para estabelecer o seu reino aqui, na face da terra. E quando ele voltar, nós vamos voltar junto com ele. Então veja bem o que ele diz. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Agora, saber que Cristo morreu, que ele ressuscitou, que ele subiu ao céu e está à destra de Deus nas alturas, e saber que ele vai voltar é uma coisa. Saber que nós morremos com Cristo, que nós ressuscitamos com Cristo, que nós vivamos com Cristo e que um dia voltaremos com Cristo, isto faz um mundo de diferença. E é isso que ele está destacando neste trecho. O trecho, na realidade, se divide em duas partes. Quando ele fala sobre a morte de Cristo, a ressurreição, a exaltação de Cristo e o seu retorno em glória, ele está trazendo para nós uma exposição muito importante a respeito do nosso posicionamento em Cristo Jesus. Mas por que ele traz esta exortação, ou esta exposição? Pois uma vez que nós compreendamos que morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, vivemos com Cristo nos lugares celestiais e que um dia voltaremos com Cristo, ele vai usar isto a fim de nos exortar. E qual é a exortação que ele traz para nós nesse trecho? Ele diz no versículo 1,
buscai as coisas lá do alto. No versículo 2 ele diz: pensai nas coisas lá do alto. Gostaria que vocês refletissem um pouco sobre isto. Porque o que governa o nosso comportamento como crentes em Cristo Jesus são as nossas crenças, são as nossas convicções, são os princípios que existem nas Sagradas Escrituras. E essas verdades se tornam convicções nossas. Agora, se estas verdades realmente são importantes para nós, isto vai influenciar a nossa maneira de pensar. Então ele diz no versículo 2: pensai nas coisas lá do alto. Se Cristo morreu, se Cristo ressuscitou, para que nós pudéssemos estar assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ele disse: pense nisto. Em outras palavras, pensai nas coisas lá do alto. Isto deveria influenciar a maneira como a gente vive a nossa vida. Quando a gente precisa tomar decisões na nossa vida, eu preciso refletir sobre isto. O fato que eu morri com Cristo, que ressuscitei com Cristo, que eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo, e um dia eu vou voltar com Ele em glória. Eu não posso viver a minha vida do jeito que eu bem entender. Essas verdades precisam moldar a minha maneira de pensar. Essas são as minhas crenças e precisam se tornar as nossas convicções. Então ele diz: buscai as coisas lá do alto. Se eu preciso pensar nas coisas lá do alto, eu vou precisar buscar aquelas coisas lá do alto, porque é isto que vai fazer uma diferença na minha vida. Foi interessante, o irmão mencionou que eu falei sobre o coração naquela época, não? Porque essa questão do coração nas Escrituras é muito, muito importante. Quando as Escrituras falam sobre o coração, não está falando sobre este órgão que bate no nosso peito. Não é isto. Ele está falando a respeito do nosso homem interior. E quando ele fala sobre o nosso homem interior, ele faz isso através de três coisas diferentes nas Escrituras. Em primeiro lugar, tem a ver com os nossos pensamentos. Tem a ver com as nossas convicções, os princípios que governam a nossa vida. Estão me acompanhando? Agora, uma vez que eu tenho a convicção do que a palavra de Deus me ensina, isto vai influenciar o que eu busco na vida. Onde é que eu tenho prazer na vida? Você lembra daquele salmo que diz: como a corça almeja as águas, assim a minha alma almeja a ti, ó Deus. Lembra disto? Por que fala sobre a corça naquele versículo? Porque a corça
é o animal mais frágil que existe na África. Por ser um animal frágil, se torna um fácil, vamos dizer, um objeto, um alvo de qualquer outro tipo de animal, porque é fácil de vencer. Então, o que é que a corça faz? E é Deus que faz isto através dessas suas criaturas. É o primeiro animal no nascer do dia que tem que comparecer no poço de água para beber. Tem que comparecer antes de qualquer outro animal. Então ele diz, como a corça busca, almeja as águas, assim almeja a minha alma a ti, ó Deus. Em outras palavras, deveria ser uma busca minha também, de buscar esta alimentação espiritual na minha vida, bem cedo de manhã, antes de começar as minhas atividades durante o dia. Por quê? Porque os meus pensamentos vão influenciar a minha maneira de viver. O que eu almejo, o que eu anseio na minha vida vai mudar o que eu desejo na minha vida, e finalmente as decisões que eu tomo na minha vida vão ser decisões baseadas nas minhas crenças, nas minhas convicções e naquilo que eu almejo em vida. Lembra a última vez que alguma coisa não deu certo em sua vida? Pode ter sido hoje, não sei. Mas quando você pensa nisso, volte o filme. Por que eu tomei esta decisão que não deu certo? Eu tomei esta decisão na minha vida porque eu estava almejando as coisas erradas. E por que estava almejando as coisas erradas? Porque eu tive uma convicção que a crença me dizia que a minha felicidade depende desse tipo de escolha. Então Deus não vai mexer com as suas decisões, Ele vai mexer com as suas crenças. Porque são as suas convicções que precisam mudar. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Não esquece do fato que você morreu com Cristo. Você ressuscitou com Cristo. Você vive a sua vida assentado nos lugares celestiais em Cristo. Um dia você vai voltar com Cristo em glória. Isto vai influenciar a sua maneira de viver. Então ele diz, você tem que pensar, programar a sua mente para viver à luz das Escrituras. O Zeca sabe que já faz algum tempo que estou estudando o livro de Tiago. E como este livro tem influenciado a minha vida? Pois ele diz logo no primeiro capítulo, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Não é isso que ele diz? Tende por motivo de grande alegria quando passardes por provações em sua vida. Por que ele diz isto? Porque Tiago vai explicar para que servem essas provações em nossa vida. Se nós tratarmos das provações, e eu encaro essas provações como
algo que invade a minha vida, algo que eu não quero, então isto vai causar grande frustração na minha vida. Mas se eu posso encarar da maneira certa as provações na minha vida, eu sei que isto é um momento quando Deus quer que eu esteja crescendo, que eu esteja amadurecendo na minha vida espiritual. E sabe para que servem as provações? Cada vez que você passa por uma provação, Deus está dando a você a oportunidade de você viver o que você aprendeu nas Escrituras. Ele está dizendo, Gavin, chegou o momento, lembra aquilo que você estudou na palavra? Agora eu estou dando uma oportunidade para você viver isto na sua vida e mostrar que as Escrituras realmente funcionam. Esse tipo de mentalidade não muda a sua maneira de viver. É por causa disto que ele diz, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias coisas. Esta alegria não é uma emoção. Não é que você vai acordar amanhã e dizer, oba, mais uma provação, o que eu mais queria na minha vida. Não é isso que ele está dizendo. Ele disse, você tem que ter uma atitude, Deus está me dando uma oportunidade para crescer na minha vida. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E note bem que o trecho diz que você vai passar. Você vai passar. A provação vem, mas você vai passar. Você vai aprender a lição que vem através disto. E sabe qual vai ser o resultado? Maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Meus queridos, isto é de suma importância na palavra de Deus. Então, por que ele diz, buscai as coisas lá do alto? Porque ele diz no versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Paulo diz uma coisa interessante em Romanos capítulo 12 e versículo 2, quando ele diz, e não, a minha memória não me ajuda aqui, e não vos conformeis com o mundo, com este presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ok. O que quer dizer conformar? Quando o irmão me trouxe este copo de água, ele colocou este líquido dentro. Este líquido tomou o mesmo formato do copo. Não tomou? Agora, imagina se fosse um desses vasos bonitos que você tem em casa. Ele vai tomar a forma do vaso. Mas não é isto que Deus quer. Ele não quer que você esteja pensando nas coisas aqui da terra, onde pessoas vão moldar a sua maneira de pensar. Ele diz, você tem que transformar a vossa vida. E a gente faz isso através do ensino da palavra de Deus. Em outras palavras,
se em vez de colocar água aqui, ele tivesse colocado uma pedra de gelo, o gelo teria conformado? Não, mantém a sua forma, por enquanto. Agora, se for muito quente na sala, vai derreter, não, com o tempo. Mas a ideia é isto, este cubo é uma ilustração de como não se transformar, mas você se mantém como algo sólido dentro do copo. E nós precisamos ter as nossas vidas moldadas pelo ensino da palavra de Deus, para não deixar as pressões do mundo fazer a nossa maneira de pensar. O que está acontecendo nas universidades hoje em dia é que uma das primeiras coisas que o aluno aprende, você tem que fazer uma lavagem do seu cérebro, viu? Esquece daquelas coisas que você aprendeu na escola dominical, é tudo bobagem. Você tem que aprender o que a gente vai apresentar aqui na universidade, que vai levar você a pensar de forma diferente. Não é isso que acontece? É assim que acontece. E uma das coisas que os pais percebem a primeira vez que o seu filho volta da universidade, ele fala de forma diferente agora. Os seus pensamentos são outros. Em outras palavras, ele deixou com que este século moldasse a sua maneira de pensar, em vez de ter a sua mente transformada pelo ensino da palavra de Deus. Agora, por que é importante, não nas que são aqui da terra? Como é que o nosso mundo pensa hoje em dia? A família é importante para o nosso mundo. O casamento é importante para o nosso mundo. Não é? Tem nada a ver. E se você adquirir este tipo de filosofia de vida, você vai ter a sua mente moldada pela maneira como este mundo pensa. Você tem que deixar a palavra de Deus moldar a sua maneira de pensar. O que está acontecendo? Vamos ver versículo 5. Só tenho uns 2 minutos para terminar. Ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que existe nisto? Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É isso que você vê praticada ao redor de você hoje em dia? Essa é a mentalidade do público. Se você fosse assistir às novelas de nosso dia, o que eles transmitem? Não é isto? Este tipo de vida como sendo perfeitamente aceitável. Você viu o que o Banco Santander, como influenciou a nossa sociedade em Porto Alegre, poucos dias atrás? Você viu esta última reportagem da Veja, onde eles vão acabar com os evangélicos? Sabe, quando a gente pensou em perseguição algum tempo atrás, a gente pensou que isso está longe de nós. Não está longe, não. Está bem no nosso quintal. E é interessante que isto acontece numa época quando a igreja evangélica está celebrando 500 anos da reforma.
Não é à toa que veio esta pressão, justamente neste ano. Eu acho que tem muito a ver. Agora, talvez isto não tenha influenciado a sua maneira de viver, mas veja bem, versículo 8, ele diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Agora chega mais próximo de casa, não? Hã? Quando foi a última vez que você experimentou ira? Eu fiquei irado ontem à noite. Hã? Você vê que o que me deixou irado é que eu estou com meus pensamentos grudados aqui, no que está acontecendo ao meu redor, em vez de estar com os meus pensamentos grudados no que é de cima. Ele não está dizendo nesse trecho, esquece dos relacionamentos que existem no lar. Você vai viver a sua vida com Deus. Ele não está dizendo que você esquece de suas responsabilidades domésticas. Veja bem o que diz no versículo 18, no mesmo capítulo. Esposas, sede submissas aos seus próprios maridos, como convém ao Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não as tratais com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Essas responsabilidades domésticas são influenciadas pela maneira como eu penso. Cristo amou a igreja e se deu por ela. Em outras palavras, eu vivo uma vida de sacrifício em relação à minha esposa. Deus amou ao mundo de tal maneira. Agora, quando você pensa que tipo de mundo ele amou, um mundo que virou as costas para ele. Mas mesmo assim ele assumiu uma postura: eu vou amar este mundo apesar. E quando eu penso lá do alto, isto muda a minha atitude para com o mundo em que eu vivo. Eu preciso amar as pessoas que estão ao meu redor. Mesmo as pessoas que invadem a cozinha da igreja, e roubam as coisas. Você pensa, meu irmão, eles só têm isto, essa é a sua vida. Pensa onde eles vão passar a eternidade. Agora pensa onde você vai passar a eternidade. Você pode ter sofrimentos aqui, você pode sofrer perdas aqui, mas na eternidade vai ser uma delícia. Certo? Para o povo deste mundo não é assim. Eles não têm essa esperança. Que Deus nos ajude a olhar para esse trecho com outros olhos e ver como a maneira de pensar e buscar as coisas lá do alto vão influenciar a nossa maneira de viver. Vamos orar? Oh Deus, é um privilégio abrir as Escrituras. É um privilégio meditar na Tua Palavra, ver
a mensagem que ela está comunicando aos nossos corações e depois deixar a palavra de Deus transformar a minha maneira de pensar para que possa transformar a minha maneira de viver. E pedimos a Deus que esse trecho venha influenciar as nossas vidas nesta semana que começa amanhã, para que a gente aprenda a viver a nossa vida à luz das Escrituras. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre a nossa meditação esta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.